a todos que nos assistem. Estamos de volta com o capítulo 2 do programa Acessibilidade em Ação. E nós estamos, com uma série de tecnologia assistiva e acessibilidade. Quando falamos de acessibilidade, pensamos logo em inclusão física, mas ela começa pelo acesso à informação. A mobilidade também faz parte deste processo, seja caminhar, utilizar um recurso de apoio ou simplesmente se mover com segurança. Muitas pessoas precisam de lentes específicas, leitores de tela, filtros de cor ou sistema de ampliação para enxergar melhor. Para elas, um simples ajuste faz toda a diferença. E muitas vezes, pequenos gestos, como segurar um objeto, só são possíveis graças a dispositivos simples, adaptações que respeitam limites, motores e ampliam capacidades. Cada imagem que acabamos de ver reflete uma mesma verdade. A acessibilidade não é apenas uma adaptação, ela é a ponte que permite que cada pessoa participe plenamente da vida. E a tecnologia assistiva é exatamente isso, o recurso certo no momento certo, garantindo autonomia, segurança e inclusão. Hoje, no nosso segundo programa da série Tecnologia Assistiva e Acessibilidade, com mais profundidade, nós vamos observar a tecnologia assistiva, por que ela existe e como ela transforma realidades no convívio social de cada pessoa. Portanto, daremos continuidade ao nosso tema e, com imensa alegria, damos boas-vindas aqui ao pastor Tiago, engenheiro, que tem nos ajudado nesse estudo. Pastor, a paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos que estão nos assistindo. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando com os irmãos algumas informações daquilo que temos visto sobre a tecnologia assistiva. Muito bom, pastor. No primeiro programa desta série, aprendemos sobre o conceito de tecnologia e como ela existe para servir às necessidades humanas. Hoje avançaremos para mais um passo importante. Vamos falar sobre tecnologia assistiva, que é toda tecnologia simples ou avançada. E o doutor Tiago, fará aqui passará para nós esses estudos, falará mais sobre isso, doutor Tiago. Vamos aqui, o senhor trouxe um slide também para o estudo. Para a gente acompanhar, Então, nós vimos que a tecnologia em si, toda tecnologia é assistiva, desde aquelas tecnologias mais rudimentares até as nossas mais avançadas de hoje, Mas quando nós estamos falando propriamente de tecnologia assistiva para acessibilidade, para trazer assim, uma autonomia, um conforto para as pessoas que têm uma necessidade específica, nós vamos trazer aqui alguns pontos dessa tecnologia e como ela tem sido usada nos nossos dias. E essa gama de informação é muito ampla. Então nós vamos reduzir aqui a informação para a gente tentar trazer pelo menos um ou dois exemplos de algumas tecnologias assistivas, Eu separei esse infográfico para mostrar para os irmãos que nós temos hoje tecnologias audiovisual, que é para auxiliar a questão da visão, as pessoas que têm a deficiência visual, e nós temos também as tecnologias para audição, para auxiliar as pessoas que são surdas, que têm a deficiência auditiva. Outra modalidade da tecnologia assistiva também é a mobilidade física. E essa mobilidade física vai desde uma simples rampa, para subida, até equipamentos hoje extremamente tecnológicos, como próteses que são robóticas, inteligentes, que vão interagir até mesmo com o pensamento do indivíduo. Nós temos, por exemplo, a questão da educação, nós temos tecnologia que vai auxiliar as crianças, os adolescentes e jovens, que às vezes são neurodivergentes, que tem alguma questão neurológica, e aí nós vamos ter aplicativos de comunicação, aplicativos que vão auxiliar na aprendizagem, que vão trazer aquela criança, aquele estudante, para um ambiente mais fácil dele entender tudo aquilo que está sendo passado. Outra questão que também é um impacto na acessibilidade são as leis recentes do nosso país. A lei de 2010 sobre acessibilidade e a lei de 2015 que também fala do uso da tecnologia para o auxílio e também para proporcionar acessibilidade.
Aí, ali um outro tópico, né, que eu marquei para os irmãos, a simplicidade para transformar ambientes. Uma simples rampa vai auxiliar um irmão que é cadeirante, uma pessoa que é cadeirante, ter acesso a um local. As portas também mais largas também vão auxiliar também o acesso daquele, principalmente daquele que é cadeirante. Tem as pessoas idosas mesmo, né? Idosos também. Por exemplo, vamos botar aqui como exemplo, né? Às vezes você vai levar um idoso a um banco. E a primeira coisa que esse idoso procura é uma rampa, porque se tiver escada, ele não tem condição de subir, né? Então, é mais difícil para ele, então a rampa vai proporcionar segurança na hora da subida e na descida e vai proporcionar conforto. Sim. Então isso é importante. E os resultados reais na vida social, né? Que é você ter pessoas que antes não tinham acesso a uma informação ou não tinham acesso a um determinado nicho, agora ele vai ter acesso porque a tecnologia vai proporcionar isso a ele. E passando um pouco mais adiante, vamos falar especificamente sobre cada um deles, né? O senhor falou que são muitas, né? É uma variedade, né? A gente ficaria aqui o ano todo falando de cada um deles específico. Um exemplo dessa parte de mobilidade, então tem prótese para quem é amputado de joelho, para quem é amputado abaixo do joelho, tem prótese para quem é amputado abaixo do cotovelo, acima do cotovelo. Então, as próteses são muito diversas que vão trazer para aquela pessoa um conforto maior. Tem a prótese interna, aquela que a gente coloca dentro do joelho, às vezes a pessoa tem um problema de joelho, aí vai colocar a prótese. Tem prótese de quadril, que também para colocar internamente tem uma questão cirúrgica que vai colocar. Então é muito amplo, a gente vai ficar aqui em alguns exemplos para os irmãos terem essa noção. As tecnologias assistivas são recursos e serviços para auxiliar na mobilidade e também na segurança e também numa qualidade de vida das pessoas. E essa tecnologia assistiva ela tem que estar na escola, no trabalho e no dia a dia. Isso é importantíssimo, nós entendermos isso, porque não é uma questão de luxo, mas na verdade é uma necessidade para que todas as pessoas tenham acesso à informação, acesso ao trabalho, acesso a locais que antes, até pouco tempo atrás, eram inacessíveis, né? Sim. Aqui é interessante naquela parte ali que fala o foco não é a limitação, mas é a eliminação de barreiras para o pleno exercício da cidadania. E às vezes as maiores barreiras somos nós mesmos, né? Sim, a gente que impõe essas barreiras e aí e essas barreiras precisam ser quebradas, né? Precisam ser transpostas e precisam trazer para as pessoas esse acesso. Então, existe, hoje nas escolas, né, nós temos elevadores, né, para aquelas crianças que têm... Que têm a necessidade, né? A necessidade física permanente e tem essa necessidade também temporária. Às vezes uma pessoa que tem um problema ali, quebrou o pé, tem um problema de torção no joelho, tudo isso é acessibilidade, tem que ser visto. Né? Isso aí. Aí nós vamos passando aí para frente, né? Aqui nós temos algumas tecnologias que nós vamos apresentar para quem está nos assistindo, para os nossos irmãos, que é uma tecnologia que é um óculos. Esse óculos ele vai trazer para a pessoa que tem o daltonismo, né, que sofre dificuldade de identificar as cores, ele vai trazer essa redução nesse problema. Esse óculos não quer dizer que ele faz com que a pessoa enxergue como nós enxergamos nitidamente, mas ele traz um contraste entre as cores e ele vai trazer para a pessoa que sofre do daltonismo uma distinção de cores que antes ele não tinha. Então uma pessoa que às vezes tem a dificuldade de enxergar o vermelho ou o verde, o nosso olho ele é composto desses três bastões, né? Red, blue e green, né? Que é o vermelho, o verde e o azul. Então ele pega esses três, combinam essas três cores para formar as cores que nós conhecemos. E algumas pessoas têm algum desses que tem um defeitozinho. E aí não consegue distinguir as cores. O óculos vem para corrigir isso. E esse aqui é um vídeo até que circula muito nas redes sociais, com uma pessoa esse aqui é o William, né? Ele é um fisiculturista aposentado. E como que ele reagiu tendo esse primeiro contato com as cores que ele não via. O mundo dele todo era cinza, por assim dizer, todo marrom. Mas ele consegue, então, agora, com o auxílio dos óculos, distinguir um pouco mais as cores. Então, vamos assistir parte, né, desse vídeo? Assistir um pedaço desse vídeo. Para que vocês também possam, né, assistir um pouco da alegria e
dos sentimentos ali na hora de que ele começa a ver. Eu assisti o vídeo, achei interessante, vale a pena a gente ver um pedacinho. Vamos passar então. How does it look? Oh, that's weird. Look at the balloons. Can you see with our eyes now, baby? What colors you see? Those? You see colors now? Oh, the trees are neat. Now you have rose-colored glasses, baby. Before. Now you see with our eyes. Do you like the balloons? Oh. Turn around. What about the flowers on the house? Oh my goodness. Doesn't look like mud. It looks like brighter mud. Que maravilha, não é? A pessoa, a sensação ali de começar a enxergar, muito, muito bom. Às vezes a gente não tem essa noção porque nós já, desde sempre, temos a distinção de todas as cores. E para nós o que é muito simples, para essas pessoas é um ponto assim na vida que é um ponto de virada, um ponto de transformação. E as pessoas se emocionam. E há outros casos na internet, os irmãos podem procurar, de pessoas que têm acesso a esse óculos e que se emocionam justamente porque tem acesso agora a uma coisa que antes não tinha. E neste outro vídeo aqui é sobre a audição. Nesse outro vídeo também é sobre a audição. Ali é sobre alguns implantes cocleares, né? Que é um implante que é feito direto na cóclea. Uhum. E aí fica um receptor aqui na parte externa. E esse receptor ele vai captar o som e vai transmitir direto para a cóclea, né? Que é um pedacinho do nosso aparelho auditivo. E a cóclea vai transmitir para o nervo auditivo o som. Mas aí você imagina, para nós que sempre ouvimos, é uma coisa simples, porque a gente não tem essa noção do que é não ouvir, do que é viver no silêncio. Sim. A gente, desde que nascemos, temos acesso a tudo quanto é ruído, som. Mas para essas pessoas que têm o acesso, é um momento assim singular. Você vai ver que ela tem acesso a uma coisa que para nós é normal e que para eles assim, é uma mudança de vida, uma mudança total de vida. Então agora nós vamos ver só um pedacinho só da alegria ali da criança ali ao sentir essa sensação de ouvir. Hi, Cooper. Hi, Cooper. Hi, Cooper. Muito bom, né? Vermos essas sensações. E até o experimento, irmã Eunice, que é feito na sala anecoica, é uma sala criada em algumas universidades, a principal delas nos Estados Unidos, onde ali o som, dentro daquela sala, o som ele não se propaga. Então, quando você entra na sala, você fica num silêncio absoluto. E os experimentos que é feito com pessoas lá dentro, eles ficam ali, às vezes, 15 segundos, 20 segundos, 40 segundos. O recorde é 1 minuto e meio, porque a pessoa, o silêncio é tão absoluto que a pessoa começa a ouvir seus próprios batimentos cardíacos, a sua respiração, e começa a ter uma questão ali de trazer um transtorno. E não consegue ficar na sala. Tipo uma fobia, né? Uma fobia. E aí você vê essas pessoas que nasceram no silêncio e agora ele tem acesso a ouvir. Aí vai ouvir, no caso das crianças, vai ouvir a voz da mãe, do pai. Daqui a pouco vai ouvir um louvor. E isso vai trazer para eles essa sensação que para nós é normal. E você vê como que a tecnologia proporciona esse bem-estar. Maravilha, né? Muito bom.
A tecnologia está aí, né, para ser utilizada da melhor forma possível, né? Para proporcionar qualidade de vida, né? Isso é importante. Vamos para o próximo estudo. E aqui é o que nós vimos há pouco sobre a tecnologia auxiliar no deslocamento, auxiliar também na qualidade de vida. Aqui nós vimos as cadeiras de rodas manuais e hoje nós temos as motorizadas. Uhum. Temos também próteses também totalmente avançadas, próteses que são, por exemplo, implantados chips no próprio braço. E aí, quando eu penso, imagina que a pessoa seja amputada no braço e coloca uma mão biônica. Então, ela, quando pensa em fechar, a mão fecha, abre, tem sensação na mão também, calor, frio, consegue hoje. O que antes era muito difícil, era você ter essa noção de força. Isso era muito difícil, há pouco tempo atrás era difícil você fazer com que a pessoa tivesse uma prótese biônica, pegasse um copo de plástico, por exemplo, esse copo descartável, e não amassasse ele, porque ele não tinha essa noção de força. Hoje não, hoje as próteses estão bem avançadas, ela tem essa noção de força, de conseguir colocar uma força adequada daquilo que ele está pensando. Então, são implantados alguns chips ou alguns sensores aqui, e esses sensores eles têm acesso a isso e transmite também, na própria mão biônica, tem os sensores que transmitem calor, frio, força, pressão, e aquilo que nós temos normalmente, né? A interação digital também... Antes de falarmos sobre a interação digital, o senhor botou ali prótese e órtese avançada. Qual é a... Nós temos hoje em questões que são próteses internas, avançadíssimas, né? Que podem ficar anos e anos. Antes era rudimentar, dava problema. Nós temos em alguns laboratórios já pesquisa de órgãos, que são órgãos biônicos, né? Para substituir órgãos nossos, que são... Então, são pesquisas avançadas nisso, não tem ainda o implante em alguém, mas são pesquisas que hoje estão bem avançadas e é bem interessante. Então, esses órgãos são os órteses avançados, Sim. né? Temos já coração? Não, Né? Eu vi uma imagem, até na internet. Nós temos o coração. Coração biônico. Eu falei... Não. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Nós temos, inclusive, assim, existe o coração artificial, mas é uma máquina gigante, o pulmão artificial também, mas é uma máquina gigante. Ainda pequena para ser implantada, é uma coisa bem para o futuro. Aí, no controle digital, a gente tem teclados e mouse adaptados, tem teclado para pessoas com deficiência visual, onde ele também tem as inscrições em braille, com menos teclas, onde ele pode fazer ali a interação. Temos alguns desses controles digitais. Você vai ver softwares que vão fazer a leitura daquele texto, né? Para a pessoa que tem a deficiência visual. Comando de voz também. Comando de voz hoje já faz parte do nosso dia a dia. A gente tem aí inúmeros equipamentos que têm o controle de voz no carro, em casa. A Alexa é um dos mais utilizados, né? E as crianças gostam, às vezes quando eu pego lá meu filho falando com a Alexa baixinho assim, Alexa, quanto que é 2 vezes 4? E ela responde baixinho também, impressionante. Tá vendo? Ela a altura, né? Também no Word nós temos aquele comando em que a gente pode ouvir, né? Isso é uma tecnologia. Sim, é uma tecnologia assistiva. Né? Tem até dificuldade de ler ali. Vamos lá, então. Neurodiversidade e deficiência intelectual. Esses aqui são alguns equipamentos que a gente utiliza já na educação, principalmente de crianças e adolescentes, ali no início das aulas. Nós temos dificuldade com uma criança, às vezes, que tem um autismo mais severo, e aí tem dificuldade da interação. Hoje nós temos os pictogramas, que são desenhos onde ele consegue se comunicar. Pode ser no meio digital, como pode ser também físico, para ele se comunicar, para ele se expressar. Há um treinamento aqui também dessa questão da expressão facial. Eu me lembro, o meu mais velho tem o autismo, então eu me lembro que a gente treinava com ele, faz cara de bravo, faz cara de choro, faz cara de feliz, para ele entender essas expressões faciais, que eles têm uma dificuldade nisso. Mas há também muitos softwares que auxiliam nisso, né? Tem alguns aplicativos que fazem a gestão da rotina, né? Isso é interessante, porque o autismo, geralmente, eles têm uma rotina fixa e, às vezes, até
pouco flexível, né? Tem que ter uma Sim. previsibilidade grande. Então, nós temos alguns apps que auxiliam nessa rotina. E nós falaremos, nós teremos um capítulo falando somente sobre o autismo Sim. e a tecnologia assistiva. É muito interessante com aqueles que estão nos acompanhando quando chegarmos também nesse Nesse aspecto. aspecto. Aqui nós estamos só dando assim, uma Sim. passada por cima, porque são muitas questões. O desenvolvimento também de softwares educacionais. A gente tem como fazer o pensamento computacional com os adolescentes e jovens neurodivergentes, né? Nós temos os jogos terapêuticos também, que são jogos ali que vão auxiliar, às vezes estando dentro de uma crise, às vezes também dentro de uma aplicação de aprendizado. Nós temos jogos. Muito bom. Na nossa profissão, a gente vê que a gamificação e também a robotização, trazer a robótica, trazem um aprendizado muito maior para eles, e eles conseguem entender coisas que antes não entendiam, mas Sim. com a robotização e a gamificação a gente consegue fazê-los entender, principalmente a parte lógica, a parte matemática. Certo. É mais fácil, né? Vamos passar então para o outro, convergência, educação e trabalho, né? Esse aqui é um slide que a gente trouxe para demonstrar para todos que estão nos ouvindo que todo o ambiente de trabalho, o ambiente do lar, tem que seguir essas questões de acessibilidade, né? Então, às vezes, disponibilizar um tablet que vai fazer uma leitura para quem tem dificuldade de leitura, a cadeira ergométrica, tem várias do tipo. Se tiver plataforma, tem que ter as rampas para subida e descida. Então, todo o ambiente de trabalho ou o ambiente do lar tem que estar interagindo com essa acessibilidade. É importante nós pensarmos nisso. Até para aquilo que é a nossa velhice. Quando nós somos ficando cada vez mais velhos, nós temos dificuldade já de subir degraus. Então, é importante nós termos um ambiente já pensado na questão da acessibilidade. Isso é importantíssimo. Então, vamos passar agora para o próximo slide, que fala sobre o impacto social real, né? Interessante, essas 4 colunas aí. Isso é interessante porque toda a tecnologia bem utilizada, ela vai trazer um impacto para a sociedade. Ela vai trazer um impacto naquilo que é a inclusão educacional. Então, nós vamos ter as pessoas que antes não tinham acesso a essa educação através de uma tecnologia assistiva. Ele vai ter acesso a essa educação. Nós vamos ter no mercado de trabalho também um impacto grande. Então, nós vamos ver pessoas que estão no mercado de trabalho e vão conseguir trazer uma produtividade trabalhista. Isso é importantíssimo. Isso aqui é o maior de todos os objetivos, que é independência. Nós temos que pensar que a pessoa que tem qualquer necessidade, ela precisa ser independente. Ela não pode depender de A, B. Então, a tecnologia vem para trazer independência, para trazer mobilidade e independência na sua vida. E a dignidade, que é a valorização ali da vida através da autonomia. Então, ela não vai precisar, por exemplo, de alguém para auxiliar ela para ir num banco, ela não vai precisar de alguém para auxiliar ela para sair, para ir para a escola, não vai precisar de alguém para auxiliar. Se nós tivermos uma tecnologia voltada para isso, nós temos condições de dar autonomia a essas pessoas. É claro que nem todas as questões serão resolvidas, né? Mas se a gente conseguir resolver grande parte, já é um caminho grande. E é interessante quando a gente pensa, né, que tudo isso, né, a tecnologia assistiva como instrumento assim de cuidado, né, a gente percebe que todos nós podemos contribuir, né, para Sim. que isso ocorra de forma assim acessível a todos, né? E trazendo aqui para aquilo que nós já vimos, nós vimos as reações das pessoas com o uso da tecnologia assistiva, nós também contribuímos com aquele que está ao nosso redor. Sim. Às vezes em questões simples, uma simples rampa, uma simples porta mais larga, vai trazer mobilidade e acessibilidade a uma pessoa que antes não tinha. Isso vai trazer um conforto pessoal para aquele indivíduo, né? Sim. E agora nós temos aqui, pastor Tiago, tanta informação maravilhosa, o senhor passou aí para a gente, né? E se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre alguma questão, pode entrar em contato com a comissão.acessibilidade@presbitério, que é o nosso e-mail aí,
não é, para que até mesmo o pastor Tiago responda, também Sim. nós responderemos. Pastor Tiago, olha, que maravilha, muito boa toda essa sua explicação, essas suas informações que o senhor trouxe aqui para nós, viu? Sobre Deus, o senhor nos acompanhou desde o início da tecnologia até chegarmos, né, à tecnologia assistiva, que é o foco principal do nosso programa aqui também, que fala sobre acessibilidade, né? Maravilha. Né? Queremos agradecer ao Senhor. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, estamos à disposição. Que bom. E o nosso convite é que, a partir de hoje, cada um observe com atenção o seu espaço, a sua comunicação, né? O que podemos ajustar para remover as barreiras? Qual pequeno recurso pode transformar a experiência de alguém? Lembramos, né, que a inclusão começa pela atenção e muitas vezes a maior inclusão nasce de um gesto simples de cuidado, né? No próximo encontro desta série, vamos avançar para a aplicação prática, como identificar, selecionar e implementar soluções de tecnologia assistiva de forma eficiente. Então, em nome de toda a equipe aqui, queremos agradecer pela sua audiência e pela parceria de sempre. A paz do Senhor e até o nosso próximo programa.